Olá, boa tarde. Começa agora mais uma Opinião do Meio-Dia, recebendo para Araras e para toda a região. Hoje aqui no estúdio, uma presença ilustre, né? Ao meu lado aqui, o capitão Odair Monteiro dos Santos, de azul, aí no canto da sua tela, dá para você ver. E ao lado dele, o Fernando Fernandes Álvares Leite. Tá tudo certo? Falei tudo certo aqui o nome de vocês? O Fernando, que é presidente da EDA, e o capitão é o presidente honorário da EDA. Dá para ver que o assunto hoje aqui é a EDA, e muito especial, que é hoje, exatamente hoje, né? Sim. A EDA completa 50 anos de idade. É muita coisa, né? Nossa Senhora. E essa história começou lá atrás. Eu acho que o senhor tem uma história para contar pra gente aí, né, capitão? É uma história um pouco longa, né? Mas vamos fazer Vamos fazer um resumo? Um resumozinho, né? Foi uma época que eu era delegado em Limeira, né? Exercia o cargo de delegado militar em Limeira. E eu viajava, morando daqui, mas eu viajava. E eu notei que naquela cidade tinha uma guardinha mirim, sabe? Muito bem estruturada, muito bem arrumada. Eu sou fã gosto muito como militar de Ordem Unida, né? Uhum. E eu ficava encantado com aquela meninada lá praticando a Ordem Unida, né? E, poxa vida, por que Araras não tem uma guardinha, né, desse tipo assim, né? Fiquei só no penso, mas um dia vim numa das meus encontros com o comissário de menores, o Franzini, de saudosa memória, né? Um dentista de família tradicional aqui da cidade. Falei, Franzini, por que Arara não... Tem lá em Limeira uma guarda-mirim muito bem estruturada, será que não... Fala com o doutor Paulo, que eu tinha um juiz de direito, ele era comissário de menores, tratando de menores, o doutor Paulo é que respondia. Que era evidente. E aí, doutor Paulo, ele foi falar com o doutor Paulo, mas o doutor Paulo, daquele juiz assim, muito responsável, cioso das suas obrigações e tal. E se tratando de menores, ele estava... Mas menor, não vamos mexer com o negócio... Não foi muito aceito ainda no começo. Não vamos mexer com o negócio de menores, porque isso aí vai dar confusão, tal coisa. Mas, passando uma temporada, como a Franzini falou com o doutor Paulo, aí... Falei, mas ele está meio redutivo e tal. Mas torna a falar, Paulo. Insiste um pouquinho. Insista com o doutor Paulo. E o doutor Paulo, no fim, ele continua irredutível, ele não queria mesmo coisa, mas veio trabalhar aqui em Arara um promotor público lá de Limeira. Veio responder para a promotoria aqui de Arara. Olha né? a coincidência aí. E aí eu aproveitou a oportunidade de jogar o negócio da Guarda Mirim. Fernando. Você foi oportunista, né? Oportunista. O doutor Paulo e tal, e depois aí vamos ver a reação do doutor Paulo. Aí o Paulo, não, eu já falei, Franzini, não dá certo, tal e coisa. Aí o promotor, não, Paulo, é muito interessante, funciona muito bem lá em Limeira, né? Não tem problema. Mas e a questão da disciplina aí, como é que nós vamos controlar essa meninada? Eu era tenente naquela ocasião, né? Uma tenente que conversou comigo a respeito, né, da criação, tenente daí, então, aí não teve mais conversa, ele pegou, se entusiasmou com Ele não tinha contado ainda que era o senhor? Não, ele não tinha. Aí, vamos reunir. E com a força que ele tinha na cidade, juiz de direito, né? Aí convocou as forças vivas da cidade, né? A maçonaria, né? O Rotary, o Lions, a associação de classe, né? As figuras proeminentes da cidade. E aí, numa memorável noite na Biblioteca Municipal, inclusive, tinha uma mulher no meio não podia deixar de ser, né? Claro, feminina desde aquela época. Perfeitamente. E Dona Ruth Marquesani. E doutor Paulo, então, foi redigida a ata, né? Na presença daquelas pessoas e tal. E aí surgiu, então, a Guarda Mirim, tá certo? A Guarda Mirim.
que já era EDA já na época? Ainda não, aí que vai chegar a segunda parte do Fernando. Porque certo. aí o Fernando... Aí o Fernando... Aí foi na época era Guarda-Mirim. Foi a finalidade era uma entidade assim que tinha como escopo a parte cívica, moral e social do menor, né? Certo. Preparando o futuro para, como está acontecendo, para o trabalho, né, de amanhã, né? Do amanhã. E assim foi feito. E eu até faço aqui questão de dizer o seguinte, que vou dar um nome, vou citar nominalmente os nomes dos fundadores, porque claro. por ser de justiça, tá certo? Por ser de inteira justiça. Claro, o senhor está aqui, né? O senhor é um dos fundadores. Eu estou aqui. Está então, aqui. eu trouxe, inclusive, da ata que está aqui, muito bem elaborada. Posso dar uma olhadinha aqui? Pode. Oh, esse aqui é um xerox, obviamente, né? Mas é um documento histórico, né? Aqui a fotografia dos guardinhas, né? Isso aqui da época já. Época, né? Foi uma das primeiras, é de 67, né? 67. Uma das primeiras turmas? A primeira turma. Que bacana. Hoje já estão aí exercendo suas atividades aí muito bem, né, Fernando? Aí foi fundada a guarda. Eu faço a questão de citar nominalmente, por ser de inteira justiça, que eu não pude fazer aí na inauguração. Eu estava tão emocionado que não deu para citar o nome, né, nominalmente. E eu quero, no final dessa... Claro, a gente fala no final da entrevista. Dessa entrevista falar com certeza. E tem alguns nomes muito conhecidos, Nossa Senhora, você vai ver por aí, você aqui da cidade, que vai ser muito bom para as famílias ouvirem tudo direitinho. Da né? própria imprensa até conhecidos. E a nossa guarda chegou a esse ponto, a justiça esteja feita também, porque ela teve muitos anos e continua. Foi o presidente que, nesse meio século, mas foi o presidente que mais tempo exerceu a função aqui da EDA, foi Fernando. Certo. Graças a essa figura, que eu tenho muito de privado da sua amizade, né? E foi graças a Fernandes que a EDA chegou a esse ponto, essa grandiosidade, sabe? Essa entidade que está aí né, formando aí profissionais, profissão diversificada, médico, dentista, enfim, todas as suas... Os frutos foram colhidos, né? Que a gente fica, às vezes, conversa com ele, eu passei pela EDA, eu passei pela EDA. Então a gente fica com... Mas graças é evidente, né, a estrutura formada, tudo direitinho, e a continuidade do Fernando dá aquela tranquilidade para a gente, né? Porque é um homem de empresa, deixa a sua empresa. Você vê que está em boas mãos, né? Perfeitamente, está em boas mãos, então a gente tem aquela tranquilidade de ver que o homem é um grande industrial, você conhece e tal, mas ele se dedica, não sei como ele se dedica há tanto tempo, nesse mistério, né? E eu fico muito contente com isso, né? Ele deve estar aqui, porque isso aí requer bondade. Requer a pessoa ser boa, né? Ser bondosa e se preocupar com o jovem, aqueles que acreditam, né, no jovem. E Fernando é dessas pessoas que é bondosa, um grande coração, e ele deve estar pensando aqui, olhando para mim, dizendo como é bom ser bom, né? Eu vou pegar ele depois. Como é bom ser bom. Eu acho que isso aí é muito bom, né? Então eu fico muito satisfeito. Você vê que agora com esses 50 anos de comemoração, não é brincadeira, né? As realizações, né? Então eu faço questão, se você me permitir aqui, dar o nome das pessoas, sabe? Se o senhor quiser citar no final do programa, também, ou já citar agora? Pode ser? Pode ser melhor. Então tá, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. E as famílias vão ficar... A gente cita todo mundo, não tem problema. Tá certo. O senhor levantou a bola aqui para o Fernando. Fernando, há quanto tempo que você está aí à frente já da EDA? Bem, eu participo da EDA desde 88. Há um tempinho já, né? Então foi um grupo ligado à maçonaria, ao Rotary, ao LAS, continuando o processo. Então, em 88, vários que estão até hoje na diretoria estão desde essa época. Então, participando do conselho, participando do conselho fiscal, depois da diretoria, e devagar vários revezaram no cargo, e eu estou já há alguns anos aí como presidente, mas o time é o mesmo grupo que veio lá de 88, é um grupo muito fiel, muito delicado, né, capitão? Nossa, são aí umas 15, 20 pessoas que
que se mantenham Que acabam levando. Ativas na entidade. E o capitão citou algo muito interessante, né? Que é feito de coração, realmente. Perfeitamente. É feito, ser pessoa que se doa. É feito com muito carinho. Com muito carinho, né? Exatamente. E, além de tudo, é feito de maneira voluntária. Perfeitamente. Que eu acho que é o que ainda solta o tema mais. Não que se ele recebesse alguma coisa, não seria também algo feito com coração. Mas é feito de maneira voluntária, toda a diretoria ali, né? Não tem dúvida. Bacana. Falando da comemoração ainda, a gente tem uma semana extensa de programação com a EDA e tudo mais, mas teve início na sexta-feira, né? Uma sessão solene na Câmara. Nós tivemos uma homenagem, um reconhecimento público sobre os 50 anos da entidade. Toda a história da entidade, todo o trabalho, porque mais de 24 mil jovens ararenses passaram pela entidade ao longo dos 50 anos. Certo. Então, é uma entidade que tem uma raiz muito forte na comunidade. E a Câmara, então, prestou uma homenagem na sexta-feira e foi, assim, algo muito emocionante, não, capitão? Posso dizer, porque nós tivemos, o auditório estava lotado, gente em pé, e muitos ex-diretores, ex-conselheiros, ex-voluntários, ex-colaboradores, pessoas ligadas a todos os clubes de serviço, empresários, que tiveram um tempo lá na diretoria, ou no conselho, ou mesmo lecionando, ou mesmo como voluntário. E cada pessoa que estava sentada lá tinha, de alguma maneira, um vínculo com a entidade. E foi muito bonito a gente ver os rever todo mundo, muitas encontrar, pessoas, né? E depois nós tivemos lá uma confraternização e as histórias surgiram, né? Quantas histórias que vieram ao longo dos 50 anos, tudo o que aconteceu e que pra gente, algumas a gente sabe, mas quantas novas histórias. A cada dia a gente conhece uma nova história. Foi até tarde esse bate-papo aí, né? Foi dormir tarde esse dia, né, capitão? Não tem dúvida nenhuma. Queridos, a gente vai para um rápido intervalo, o pessoal lá já está chamando da técnica, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, a gente ainda tem um tempo aqui para bater um papo, a gente vai ouvir o nome do pessoal envolvido, do próprio capitão aqui, um dos mentores da EDA, vai estar falando pra gente também, os mentores da Guardinha Mirim, né? Guardinha Mirim. A EDA já... Foi depois, né? Foi depois a gente vai contar essa história também. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Venha conhecer a nova coleção Primavera-Verão da Joia Calçados e Bolsas. Novidades que vão dar um up no seu visual e deixar você ainda mais na moda. Você vai encontrar a linha Big Hero, sapatilhas alpargatas, sandálias baixas, anabelas e esquadrilhas, sandálias de salto, rasteirinhas, sapatênis femininos e masculinos, tênis das melhores marcas, ASICS, Nike, Adidas e muito mais. Venha para a Joia Calçados e Bolsas. Rua Tiradentes, número 452, Centro. Telefone 3541-8014. Vestibular UNAR 2017. 0 de matrícula com 90% de desconto na primeira mensalidade. Inscrições pelo site www.unar.edu.br. Mais informações pelo telefone 3321-8015. São 17 cursos de graduação presencial. UNAR, Avenida Hernani Lacerda de Oliveira, Parque Santa Cândida, Araras. Joia Descontos. Aqui você encontra tudo em calçados e acessórios para estar sempre na moda. E o melhor, com preços imbatíveis. Venha conferir os novos modelos Beira Rio Conforto, Mississippi, Dakota, BBC, Ramarim e Piccadilly. Joia Descontos. Rua Tiradentes 595, no centro de Araras. Telefone 3541-1933. Mas é isso. Voltamos com a opinião do meio-dia, recebendo aqui no estúdio hoje para celebrar esses 50 anos de AEDA, para quem não sabe, a AEDA, Associação de Educação do Homem de Amanhã, do Amanhã, né?
Recebendo aqui no estúdio hoje o atual presidente, o Fernando Fernandes Álvares Leite, e também o presidente honorário, o mentor da EDA, ou melhor, da Guardinha, aqui na cidade. Agora eu quero que vocês expliquem aí. Há 50 anos atrás foi criada a Guardinha, né, capitão? E aí depois virou a EDA. E o Fernando vai contar pra gente. Conta pra gente, Fernando. A Guarda Mirim nasceu de um projeto que era de uma época do regime militar. Em 66, a Revolução de 64. E em 66, o programa que existia protegendo o jovem chamava Programa Bom Menino. Essa era a lei federal que regulamentava programas nessa área. E o Bom Menino era um programa voltado para tirar menino de rua ou aqueles mais carentes e dando um caminho para eles. Mas eles passavam por um regime paramilitar. Eles eram soldados, eles eram cabos, a entidade se chamava Guarda Mirim. Então, bem nítido essa questão militar ligada à disciplina, ligada a essa maneira de ser. Mas, ao longo desse processo, em 1988, nós tivemos a nova Constituição. E a Constituição mudou radicalmente a maneira, mas os jovens, ao invés de serem amparados, eles passaram a ser olhados como o futuro da nação, o esteio da nação. Então, muito mais do que simplesmente, vamos dizer assim, um trabalho social, era um trabalho de elevação em relação ao jovem. Então, a Constituição de 88, ela marca muito bem essa mudança de visão da sociedade em relação ao jovem, de uma maneira muito ampla. Aí, 2 anos após, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto também marcou muito essa mudança. E nós percebemos, então, e essa mudança foi generalizada. Todas as cidades que tinham instituições como guardas mirins, patrulheiros mirins, legiões mirins, a mudança foi quase que natural e automática, mudando o patamar, vamos dizer assim, de uma entidade quase militar para uma entidade educacional, voltada muito mais para a questão da educação formal, da escola, o primeiro emprego, uma evolução, essa questão. Né? Então foi natural, foi uma coisa assim, uma evolução natural. E o nome que se adequou a isso foi o Homem do Amanhã. Então, Educação do Homem do Amanhã. Então, a Guarda Mirim de Araras se transformou em Associação de Educação do Homem do Amanhã. Aí nós percebemos o seguinte, que muita coisa que era feita nas escolas, que a gente também fazia. Por exemplo, a fanfarra existia na escola. Sim. Então, duplicar seria perder um tempo precioso, porque eles já tinham a educação física, já tinham na escola. Então, nós ficamos... O que era necessário? Um reforço escolar, principalmente preparar o jovem para ele concluir, na época, o ensino fundamental, que na época, eu estou falando de coisas de 30 anos atrás. Após a conclusão, para que ele continuasse para concluir o ensino médio. E agora, muito mais do que o ensino médio, é o curso superior. Então, quantos jovens hoje da EDA não ingressam em curso superior? E nós temos nesse programa, assim, essa parceria continua muito forte. Então, nós temos um pacto de Araras pela Educação criado há mais de 10 anos. Esse pacto participam todas as escolas de ensino médio, a Uniararas participa, a UNAR participa, continua a Rotary, Lions, Maçonaria, empresários, a CIA, Associação Comercial. E o que nós fazemos? Alavancando o jovem para o curso superior e continuando. E nós temos muitos exemplos, muitas histórias que chegam. Mas o que aconteceu? Nesse pacto, que ações são interessantes que sejam tomadas para que isso aconteça. A Uniararas abriu para nós, dentro do pacto, um prêmio para o melhor aluno de cada escola do ensino médio. Então, nós temos hoje 10 escolas de ensino médio na cidade. Cesário Coimbra, o Centro Paula Souza, tem Judite, enfim, Francisco Garcia, várias escolas. Então, a Uniararas, ela dá uma vaga, uma bolsa de estudo para o melhor aluno do 3º ano do ensino médio. Quando ele vai ingressar na faculdade, o melhor aluno ganha uma bolsa. De cada escola ou Cada escola. De cada escola. A Fundação concede uma bolsa de estudo para o primeiro aluno.
e ele cursa o que ele quiser cursar, o tempo que precisar. Por exemplo, engenharia, um curso de 5 anos. O jovem tem 5 anos de estudo gratuito para cursar engenharia. Certo. Mas ele quer fazer odontologia. Pois ele vai cursar odontologia nos 5 anos gratuitamente. Então, são 10 bolsas anuais. Certo. Nós já temos mais de 60 alunos, acho que são quase 80 alunos, cursando, né, por conta deste programa. E o aluno é livre para escolher o curso que ele quiser. Certo. Então, isso dá um estímulo muito grande para o aluno. Imagino. E depois, uma outra bolsa muito interessante que surgiu dentro do Pacto, que daí não é o foco no aluno, mas o foco na escola do aluno. Cada escola foi contemplada também com uma bolsa de estudo para o professor da escola, num curso de psicopedagogia, e a escola elege o professor que vai cursar. Então, cada escola reúne os seus professores e um ganha essa bolsa. Mas ele tem um compromisso. Ele tem que trazer o que ele aprende lá para a escola. Esse compromisso é forte. Sim. Então, tudo que ele aprende, ele traz para a escola também crescer. Como é uma bolsa por ano, são 10 bolsas por ano, já temos também mais de 60 professores cursando por conta desse programa. Se você for verificar qual é o valor das bolsas, tanto daqui dos professores como dos alunos, você vai ver uma quantidade razoável de dinheiro sendo aplicado num projeto que tem um resultado maravilhoso. Então, no Pacto, muitas coisas acontecem em benefício do aluno, em benefício da escola, e a EDA ela é muito próxima, muito solidária, está muito junto, anda junto com as escolas. Nós somos uma coisa só. A EDA e escolas públicas, nós somos uma entidade, nós podemos dizer. E essa associação é que é importante no sentido de olhar não só o jovem, mas olhar a escola dele, olhar o ensino, se está melhorando ou não. E isso é um pacto pela educação, que é algo muito importante que acontece. Fernando, aproveitando até essa ocasião aqui, lembrando que é muito conhecido ainda como guardinha, né? O pessoal, os alunos da EDA, pode-se dizer assim. Mas como é que está, desde lá de trás, que começou com questões mais militares e tudo mais, e hoje, como é que ele está se aplicando isso? Então, hoje é o seguinte, os alunos que chegam, assim, por conta da legislação, o aluno chega na entidade quando ele conclui o ensino médio, o ensino fundamental. O 4º ano do ensino fundamental. A 5ª série, ele já pode ingressar. Então, ele chega à EDA com 15 anos, e daí, então, nós temos a preparação para a iniciação ao mundo do trabalho, é o que nós chamamos. Então, ele começa a participar de aulas. Então, nós temos aulas, nós temos informática, nós temos mais de 100 computadores em sala de aula para alunos. Uma estrutura magnífica que tem lá, né? Eu já visitei, você conheceu? Já conheci a EDA, eu vejo lá que é de outro mundo. Sim. Você... Me parece um escritório mesmo, muito sofisticado. O que nós temos? Nós temos muitos parceiros. A EDA vive de parceria. A palavra mágica é parceria. Então, ela tem parceria com muitas entidades. Então, nós temos, por exemplo, parceria com a TOTUS, que ela tem programas na área de empresas. Então, programa de controle de estoque, programa de contabilidade, programa de... enfim... Todos os programas do dia a dia da empresa, essa empresa tem os programas de informática. Eles cedem para nós, eles treinam os nossos professores e nós ensinamos os nossos alunos. Então, os alunos, o que eles aprendem aqui na EDA, eles vão aplicar nas empresas onde eles vão estagiar. Então, nós temos, por exemplo, o AutoCAD, o design, programas nessas áreas que exigem máquinas pesadas, softwares pesados, tá certo? E tudo isso por parceria, por concessão. Não há dinheiro envolvido. A EDA recebe isso e repassa. O grande interesse do parceiro é que o aluno aprenda a usar essas ferramentas. Então, nessas parcerias, nós temos muitos programas muito interessantes. Nós temos, por exemplo, um curso de design. Então, o aluno que frequenta, para ele montar sites de empresas, ele tem toda a tecnologia para montar um site numa empresa, para montar a área de propaganda, marketing, que é a área que você resvala, você está meio, não está longe comunicação. disso. Mas eles se formam
e tem essa bagagem. Sim, Então, excelente. tem muita coisa. Nós temos um programa, uma parceria com a CERT, que é a Secretaria de Relações do Trabalho, Secretaria Estadual, e que eles têm o Banco do Povo. Então, eles desenvolveram uma ferramenta na área de empreendedorismo. Ensinar um jovem, o Banco do Povo empresta desde R$500 até R$20.000, e em condições extremamente favoráveis. Só que ele entrega para o aluno, o tomador desse dinheiro, para que ele se prepare, porque ele pode ter, por exemplo, um carrinho de cachorro-quente, ele pode ser um vendedor autônomo. O banco tem um curso total para isso. Na parceria, esse curso nós temos. Então, a EDA passa aos alunos curso de empreendedorismo, que ele pode... ele está estudando jornalismo, ele pode ter uma atividade autônoma, ele está estudando educação física, ele pode ser um personal training, mas ele vai ter que ter uma empresa para isso. Sim. Então, tem que recolher imposto, ele tem que registrar, e esse curso prepara. Então, para qualquer profissão, essa parceria, o jovem tem ferramentas para começar bem uma atividade própria. Ainda mais numa crise dessa, que nós sabemos o que está acontecendo, quantos perdem o emprego, mas iniciam uma atividade própria. Essa parceria é muito interessante. E a EDA funciona assim, parcerias. Legal. Sim. A gente tem um tempo muito curtinho aqui, mas a gente tem a nossa área aqui. Vamos estar falando, claro. O capitão agora, o capitão que é um dos mentores, né? Ou o mentor. Fundador e mentor também. Da Guardinha, que na época ainda era Guardinha, que hoje se tornou a EDA. Nunca me desliguei dessa... Sempre presente. 50 anos hoje. 50 anos. E o senhor quer ressaltar aí o pessoal que estava junto com o senhor nessa época, porque né? nessa ocasião é interessante, por ser de justiça, né? Ver os homens daquela época que tiveram esse sonho, né? De formar, de uma manhã fria, sair de casa para tomar parte na reunião, e foi constatado por aqui, né? E eu, quando fui delegado militar também, para voo de pássaro aqui, quando eu fui delegado militar em Limeira, né? Aliás, quando fui secretário de segurança aqui da cidade, eu também fazia parte, eu criei a Guarda Municipal Feminina. Tá certo? Eu sugeri ao prefeito, o prefeito não é uma boa ideia. Fiz também como o doutor Paulo, mas vamos pôr mulher no meio daquela turma, tá? O prefeito tinha uma outra concepção. Então, eu disse, não, as mulheres também elas são administradoras, elas sabem se portar direitinho, não tem problema. No Exército nós temos mulheres, na Marinha nós temos mulheres, na Aeronáutica nós temos mulheres. Naquele tempo já tinha, né? Então, elas sabem se pomos, porque aí tem alguns exemplos práticos de revista, questão de revista, de mulheres. Então, o prefeito acabou cedendo e criou-se a Secretaria Municipal, né, de Segurança Pública, né? Hoje muito bem dirigida pelo general Beraldo, muito bem, né, muito responsável e tal. E aí eu falei, vamos pôr mulheres. E aí foi colocada mulheres. Hoje, na EDA, tem uma quantidade grande Tem mais meninas do que mais meninas do que meninas. Mas elas vão dominar o mundo, cara. Vão. Então eu falo isso com coisa que eu sou suspeito de falar que eu tenho 6 filhas. 6 filhas, eu perdi a primeira, era para ser 7, né? E tenho 6 filhas, então... Eu tenho 3 filhas. Só mulherada? Só mulher. Depois, na 7ª, é que veio o moleque. Eu chamo ele de até que enfim. Até que enfim. Mas então tá certo. Então é por ser motivo... e questão do civismo, do patriotismo. Veja que... Porque hoje existe a gente percebe que existe um adormecimento cívico. Certo. É um pouco de adormecimento. Nas escolas não tem mais daquela educação moral e cívica, que é tão necessário para dizer, por isso que naquele tempo nós tínhamos era o hino nacional, era a ordem unida. Hoje deu uma... então tem uma mocidade que vinha também, né, já pronta para encarar as responsabilidades aí. Então eu com muita, por fazer inteira justiça, né, e eu gostaria então de falar alto e bom som aqui o nome das pessoas. Pode pegar a colinha do senhor aí, que tem bastante aqui, nome. Tem aqui, por exemplo, primeiro, Dr. Paulo de Oliveira, que foi a figura
central. Porque ele, sem a vontade dele, né, ele conseguiu reunir essa turma. Justiça seja feita, Dr. Paulo saudosa memória. Esse homem tem uma transformação, então, até na sua vida, porque ele se incorporou ficou tão entusiasmado com a meninada, que essa garotada aqui, pode ver, esse grupinho aqui, né? Sim. Que o Dr. Paulo acompanhava essa meninada. Nós íamos para a Guardinha, ia para Santa Rita, Americana, Limeira, e tinha uma banda muito bem também estruturada, feito por Maestro Pelegata, que foi um grande maestro aqui da cidade, né? Foi até com Justiça, foi o primeiro presidente da diretoria da Guardinha Mirim, né? Porque a banda, ele preparou a meninada tocava aquele tema de Lara. De Lara. Então era uma beleza em Guardinha, né? Está aqui a fotografia que comprova isso. Então, por ser de inteira justiça, eu me senti muito frustrado. Não pude falar no dia lá na cerimônia. Na cerimônia, porque estava né? muito emocionado, etc. E tal, mas eu quero fazer aqui, né, com um peito de gratidão. Sim, fica à vontade. A gente tem uns minutinhos aí. O senhor pode falar. Posso falar. Então, Darli Viganò, que hoje era naquele tempo um advogado, hoje é um grande magistrado. Ele que elaborou esse estatuto. Né, Fernando? Muito bem elaborado, muito bem. Justiça seja feita. Paulo Marques de Figueiredo, que foi o presidente da falecido, que foi o presidente da mesa da sessão. Paulo de Oliveira, né, que é doutor Paulo, né? João da Costa Freitas, que era então delegado de polícia, Ruth Marquesana, que era a única mulher naquela época, e ela era do escotismo, tinha um grupo de escoteiros, não é? Ruth Marquesana, Francisco Salles Nogueira, de saudosa memória, grande amigo, tá certo? Um grande professor, tá certo? E jornalista, né? Antônio Gaglianone, advogado também, muito atuante. Oscar Reinhardt, na época, era presidente do Rotary, parece que era da Nestlé também, né? Jerônimo Caetano Gagliardi, família tradicional. Orlando Denardi, né? Darcy Viana, Luiz Buono, Alberto Agostini, Orlando Vanzetti, Hugo Campos Martins, Luiz Cressoni, Armando Levossi, Gilberto Rigelmetto, filho do Dr. Hermínio Ometo, saudoso Dr. Hermínio Ometo também, que foi prefeito da cidade, foi presidente do tiro de guerra. Brasílio Penteado, gerente de banco. José Abílio Baggio, grande industrial. Hélio Boarini, policial. Fábio Facchini, advogado. João Adair Costa de Oliveira, dentista. Adolfo Ferreira Lei, também de saudosa memória. Flávio Assunção Ferreira. O Oscar Alves Janeiro, grande professor, também foi uma pessoa que me deu uma mão. Ele está sempre comigo nessa questão de educação dessas crianças. Desse que você fala, não é? Natalino Costa, Rui Núcio de Oliveira, Jair Pimentel, então naquele tempo presidente do Banco do Brasil, Alberto Franzini, esse um dos companheiros dos três, ele, doutor Paulo, Leônidas Costa, um grande vereador, Dorival Marcelo Finardi, esse aqui foi meu convocado de tiro de guerra. Esse está por aí ainda. Está por aí, participante, muito bom, uma pessoa excelente, né? Eduardo Volk Júnior e Orlando Sebastião Lolli, que era do Sopro Divino, né? Alfredo Alexandre Pelegata, esse é o grande maestro, Ele fez aquele tema de Lara, que a menina abafava quando tocava. Pedro Pessotto Filho, outro grande homem, outro reverenciado aí, né? Merecidamente. E Arlindo Rodrigues. Agora, a primeira diretoria... faço questão de falar da primeira diretoria, em nome do quadro eu estendo as nossas homenagens às diretorias, os membros das diretorias que se sucederam. Tá certo, Fernando? Sim, então, não vou falar tudo, porque são muitos envolvidos, todo mundo querendo colaborar, né? Então, nós temos uma primeira diretoria, nós temos como presidente o maestro Alfredo Alexandre Pelegata, vice-presidente, senhor Yolando Sebastião Lolli, primeiro secretário, senhor Dorival Marcelo Finardi, segundo secretário, Eduardo Volk Júnior,
Primeiro tesoureiro, Alberto Franzini. Segundo tesoureiro, Henrique Gaino. Diretor de Relações Públicas, Pedro Pessotto Filho. De novo. Então é com muita satisfação que nós citamos nominalmente esses nomes, que é para ficar... Infelizmente, né, capitão? Né, Nem todos estão mais entre nós. Né? Bom, nem então todos têm essa toda essa vivência que o senhor citou tem muito aí, bem, né? de 92 anos de idade. Né? Tem muito poucos aqui, aqueles que já foram, né, por outro lado. Então, por isso que eu citei e tornei a citar, e coisa que é aqui, que são... tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é, Fernando? É isso aí. Olha que beleza. Muito obrigado. Capitão, é o seguinte, nosso tempo já foi, está estourando o tempo aqui, muito excepcionalmente, lembrando sempre que é uma comemoração ainda de extrema importância para a cidade, então acho que vale até essa quebra aí de cronograma. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui. Convido novamente aqui para outra hora a gente vem, consegue bater um papo melhor. O senhor tem muitas histórias para contar, inclusive do seu Valentim Viola. Valentim foi meu convocado de tiro de guerra. Uma hora ela vai contar essa história pro pessoal de Araras. E agradecer também ao Fernando Fernandes, parabenizar vocês também por esses 50 anos de AEDA. Isso. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade, foi muito bom estar aqui. E um grande abraço para o Tim, o nosso amigo. Né? Muito obrigado, Lucas. Obrigado, capitão. Tá certo. Ao seu dispor. Muito obrigado. Gostei muito da sua entrevista, seu moço... moço bom? Muito bem. Nossa Senhora. Então tá bom. Todo entrevistado deixa a gente à vontade, né? Que bom. Esse é o objetivo. Gostaria de agradecer também ao nosso telespectador, que fique agora com a primeira edição do Telejornal Opinião da Cidade. Uma boa tarde a todos e até amanhã.